eu quero chamar aqui à frente a Helena Margarido, advogada da Sam Law, e ela vem tratando e cuidando com muito carinho de muitas empresas que trabalham com blockchain aqui no Brasil, vem efetuando um grande trabalho, e a Helena é exímia conhecedora no assunto de blockchain e vai poder engrandecer muito esse debate com a gente. Tá? Helena, por favor. Oi. Eu vou falar aqui porque eu sou baixinha, pelo menos aqui ninguém viu quão baixinha eu sou. Helena, eu tô sem o logo, vai daqui direto. Não, vai direto, não tem problema. A minha parte é a mais chata mesmo, então se eu faço PPT vocês vão dormir, eu prefiro que vocês prestem atenção. Okay. A parte deles é super legal, né? Um fala de tecnologia, outro fala do business, um negócio super cool, agora vem a advogada, e vocês ficam, que droga. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, se alguém souber, por favor, responde. O que é valor mobiliário? Alguém consegue definir em uma frase o que é valor mobiliário? É sério, eu estou falando sério. Alguém que se arrisca? Alguém se arrisca? Não vale advogados e não vale o pessoal do Brota, não vale. O grande problema de valor mobiliário, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer jurisdição, é o seguinte: ele tem uma definição ampla o suficiente para você conseguir regular quase tudo, que deixa as pessoas no maior limbo jurídico. Então, quando esse tipo de coisa, como ICO, acontece, fica todo mundo falando, nossa, mas isso aqui devia ser regulado, o Bitcoin é valor mobiliário, o Ethereum é valor mobiliário, essas initial coin offers são valores mobiliários. E o pessoal fica perdido e com razão. Na verdade, assim, o nosso conceito, o conceito nos Estados Unidos, esse próprio Howey Test nos Estados Unidos que eles usam para definir se alguma coisa pode ou não ser entendida como valor mobiliário e, por conta disso, está sujeita às regras de mercado de capitais lá, elas são super amplas. O Howey Test, na verdade, o que ele traz é um conceito muito parecido com o que a CVM traz. Então, quando você está fazendo um investimento comum de dinheiro de várias pessoas com uma oferta pública, ou seja, amplamente divulgada para um público indiscriminado, de algo que seja percebido pelo público como investimento, ou que o público entenda que vai ter uma perspectiva de ganho em cima, isso poderia, em tese, ser entendido como valor mobiliário. Só que isso é amplo o suficiente para fazer caber dentro desse conceito um negócio que todo mundo aqui já viu. Imóvel na planta. Imóvel na planta é valor mobiliário? Tem muita gente que compra imóvel na planta com expectativa de vender depois com lucro. Aliás, esses últimos anos, aí, antes de explodir a questão toda de real estate, era o que mais acontecia. Eles chegaram a falar de mais de 50% de imóveis vendidos na planta com esse escopo. Então, é assim, não é bem por aí. Existe uma linha, ela é uma linha tênue, e é óbvio que qualquer empresa que se preze em qualquer país do mundo vai ter que tomar cuidado com essas regras. Mas eu acho que vale a gente começar falando delas também para ver que o negócio não é tão preto no branco assim, ele não é tão fácil. Eu gosto muito mais de fazer um approach de substância sobre a forma, ou seja, você entender o que está por detrás de cada uma dessas ofertas, para que elas se prestam, o que é o token, entender um pouco qual é o papel do regulador nesse cenário todo de ofertas públicas, de mercado de capitais, entender como isso se aplicaria a gente. Então, num aspecto amplo, primeiro, e depois eu falo do original mais especificamente, até porque levantaram aqui, é o seguinte: meu entendimento reguladores estão aí para não permitirem que Darwin, ou a teoria de Darwin, exerça seu papel por completo. Porque, do contrário, muitas e muitas pessoas vão à falência e a nossa sociedade acaba. Gente, a gente precisa ser muito sincero, tem muito esquema, tem muito golpe, tem muita... Ainda mais em cenário totalmente desregulamentado, como é moeda digital hoje. Vai em quase todo mundo. Então, no fim das contas, o papel do regulador é muito mais de zelar pela poupança pública, assim que a CVM é
colocada aqui no Brasil. Então, não permitir que alguém que não possa gastar aquele recurso ou que não tem noção do risco no qual ele está se enfiando, de fato, faça um investimento muito relevante ou corra todo esse risco. Enfim, alguns países são um pouco mais intervencionistas, ou um pouco mais, um pouco menos, mas, no fim das contas, a ideia é essa, não deixar você gastar absolutamente tudo num ICO de algo que, no fim do dia, vai se comprovar como um grandíssimo esquema e você vai perder tudo. E é bom, assim, nos Estados Unidos, eles começaram a olhar esse assunto com o caso do Dow. E foi bem recente, faz 1 ou 2 meses, mais ou menos, saiu o parecer, né? E, desde que a gente começou a ver, a gente, digo, Original My, eu, algumas pessoas que são um pouco mais inteiradas de moedas digitais, a gente começou a ver os ICOs, já estava na cara que, assim, por mais que eles falassem, olha, a gente está fazendo um SAFT, que é esse Simple Agreement for Future Token, que você se compromete a dar um token no futuro, então isso não é valor mobiliário. Depende. Se no futuro você está se comprometendo a dar um pedaço da tua empresa, isso se chama opção. Só que está dentro de um token. Então, no caso do DAO, era um pedaço de uma empresa autônoma descentralizada. Opção. Parabéns. Isso aqui dentro de um token. Foi exatamente esse o parecer da SEC, e exatamente por isso que olhar um pouco a substância do que está sendo ofertado versus a forma é muito mais importante nesse momento, na minha opinião. E um outro caso bacana de trazer aqui é o da Tezos, que ele é dessa semana, ele é super recente. Por que o regulador está em cima? Por que é tão importante você ter algumas regras mínimas quando você tem um ICO de 200 milhões de dólares? O segundo ICO que estava listado, lá, o primeiro era a Filecoin, o segundo era o da Tezos. A Tezos arrecadou 232 milhões de dólares. Projeto sensacional. Eles criaram uma fundação específica também para cuidar da parte de programação e tudo mais. E, essa semana, explodiu um escândalo, porque, aparentemente, 2 dos sócios desenvolvedores eram marido e mulher, e eles começaram a quebrar o pau. Numa empresa que acabou de captar... Empresa não, projeto, que acabou de captar 232 milhões de dólares. E aí, enfim, está tendo interferência de advogados, de investidores, etc., para tentar tirar os 2 da frente do projeto para poder continuar. Mas o ponto é, essa falta de governança toda, até provavelmente a falta de investidores, pessoas que compraram esse token, saberem que essa situação existia, é uma coisa relativamente complicada. Então, essa parte toda de governança do ICO, por mais que a gente esteja num ambiente desregulamentado ou desregulado, por assim dizer, ela é importante. É importante você saber, por exemplo, essa questão de você poder abrir um pré-ICO com um certo desconto é bacana? Depende. Se você abrir um chunk muito grande, o que vai acontecer? Você vai ter o que chamam de whales, né? Que são investidores com muito token, que podem entrar no mercado despejando isso e a percepção para os outros investidores ser muito menor. Se você distribui muito para pouca gente, você acaba não criando o efeito de rede também, que é uma das coisas super legais desse ICO. E acho que até vale, né, a gente citar, no caso do Original My, por exemplo, uma das coisas muito bacanas o Original My faz blockchain ID. Você é criada uma identidade em blockchain para você. As pessoas que participarem do ICO do Original My, provavelmente as brasileiras, né, elas já vão fazer parte disso, elas já vão ter a sua própria blockchain ID. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um token sale, está fazendo um ICO, a gente está com mais usuários, que são as pessoas que participaram ou pretendiam participar desse processo. E isso é muito bacana. Quando você faz um pré-ICO com valor descontado, com um cheque muito grande para o whale, você acaba não pegando o bonde desse efeito de rede todo. Uma outra coisa que também vale trazer é o seguinte, e isso é uma coisa para ficar esperto aqui no Brasil, qualquer outro país do mundo, muito do que está sendo ofertado não está sendo ofertado por empresas que existem com alguma coisa real ou em desenvolvimento.
muito disso, quando eu falo projeto, é projeto mesmo. O white paper ele descreve um conceito tecnológico que não necessariamente nem começou a ser desenvolvido ou testado. Isso daí é o que chamam de greenfield. Aqui no Brasil tem um equivalente que é soja verde, né? Mas, basicamente, quando você compra uma promessa, você está comprando um projeto. Isso tem regras super específicas para você poder fazer esse tipo de investimento nos Estados Unidos também. Você deveria... E aí a questão que o Fred estava falando de timing. Nos Estados Unidos, quando você tem um projeto greenfield, que é incipiente, a empresa não existe, o projeto não existe, você estaria, sim, sujeito a alguns tipos de filings na SEC, de regulamentações específicas, porque, potencialmente, você oferece muito mais risco. Então, isso são todas as especificidades assim, que, jogadas, vai vendo, bom, então, então, é importante saber se o token é token share ou é token utilidade? Sim. Então, sempre que for token utilidade, não vai ter nenhuma regulação? Não necessariamente. Sempre que for token share, então, vai estar escrito lá que é token share? Também não necessariamente. Porque tem o terceiro tipo de fraude, aí, não é que eu discordo do Edilson, eu acho que o terceiro tipo de token ele não é o misto. O terceiro tipo de token que existe é o token fraude. E o problema é que, a minha opinião, é que mais de 95% do que está rolando aí de ICO vai acabar se revelando um token fraude. Então, eu acho que essa parte assim, do regulatório, ela é importante para saber, principalmente, o nível de seriedade com que a empresa, o time, a equipe estão levando esse projeto, estão dispostos a seguir o que existe de regulamentação, o que vai surgir ainda de regulamentação, porque não começou. Mas é muito mais no sentido, às vezes, até proativo, do que qualquer outra coisa. No caso do Original, mais especificamente, o que a gente está traçando? A gente está ofertando, o que vai sair de ICO do Original Mai é um token 100% utilidade. Eu gosto de falar desse ponto, porque, para desmistificar um pouco, o que é token utilidade? Ele não é só um meio de pagamento para usar a plataforma. Não é só isso, porque, senão, você poderia usar Ethereum, poderia usar Bitcoin, poderia usar dinheiro, tanto faz. O que a gente vai fazer é tokenizar toda a economia da plataforma. Ou seja, para você usar qualquer serviço da Original Mai, o que vai te dar acesso vai ser o token. Então, entendam, lembra da fichinha de orelhão? Quando a gente colocava lá, não deve ser da época de muita gente aqui, né? Quando a gente colocava a fichinha de orelhão, ela ficava lá. A gente ficava falando e só ficava ouvindo, tipo, uma determinada hora ela caía, você falava, caramba, tenho 6 segundos, vai cair, tchau, 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 pá. Isso é o conceito mais clássico que a gente conseguiu pensar de token utilidade, é a ficha de orelhão. Porque você coloca ela lá para usar o serviço, enquanto você está usando o serviço, é ela que te dá acesso àquilo lá. Ela não é só um meio de pagamento daquilo lá. Apesar de ser isso o que a gente está colocando dentro da ICO do Original Mai, ainda assim, a gente entendeu prudente fazer alguns tipos de filing na SEC, porque a gente vai receber investidor americano. A gente entendeu ser bem prudente também a forma como a gente expõe isso aqui no Brasil, algumas informações específicas, e a gente entende também o seguinte, dentro da regulação essa ICVM 588 que o Fred estava falando, a parte bacana é que ele deixa muito claro, tem um inciso, onde ele lista, fala, a oferta de produtos e serviços não são consideradas valores mobiliários para fim dessa regulamentação. Isso, para a gente, é lindo, porque deixa aberto um oceano de coisas, desde que você não diga que é produto e serviço, mas fala, mas você pode trocar isso daqui no futuro por uma opção de compra da empresa. E acho que é essa pegadinha. Assim, tem muita gente que quer ser esperto, entendeu? Não é a nossa ideia. A ideia, na verdade, é indexar a economia inteira para passar por um processo de descentralização inteiro, de fato, que, para isso, precisa de efeito de rede, precisa de uma série de stakeholders aí atuando em conjunto, e é importante já começar tokenizando tudo isso. Então, acho que, assim, de uma maneira geral, no Brasil, ICVM 588 foi muito bacana para desmistificar um pouco o que pode e o que não pode com crowd sale,
E a nota da CVM, que saiu no dia 11 de outubro, também. Na nota da CVM do dia 11 de outubro, ela se manifesta sobre a ICO, ela diz, basicamente, o que o Fred estava falando aqui, que, sendo o valor mobiliário está sujeito às regras relativas a valores mobiliários já emanados pela CVM, então, nada novo, e que não necessariamente todos os ICOs serão considerados valores mobiliários, que também é o mesmo approach que a gente tem utilizado. Então, acho que, assim, olhar o que está por trás disso, ver se não tem nenhuma pegadinha, nenhuma mancada por trás, ou alguma coisa que... aquelas propostas sabão, que você sabe que não é muito bem o que está lá. Acho que vale a pena, assim, isso traz um pouco a noção de risco e de seriedade do projeto. Então, acho que vale a pena ficar de olho, principalmente que agora que isso vai começar aqui no Brasil, né? Isso aí. Obrigado, Helena. Valeu. Bom, eu queria convidar a Helena e o Fred para se juntarem no painel, para responder algumas questões. Mi, quanto tempo a gente tem? Só um segundo. Ok, então a gente está tendo tempo. 26 minutos, a gente tem bastante tempo para trabalhar. São